Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente para o nosso segundo episódio do nosso segmento de Triangulações. Hoje temos connosco Ana Gabriela, psicóloga clínica de abordagem sistémica. Uh, Conta com um trabalho com a população da problemática das adições e também adolescentes, jovens adultos e famílias. E também complementar essa atividade, a questão das orientações vocacionais. Muito boa tarde e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E hoje traz-nos aqui, ou junta-nos à questão da adolescência. Quem é que dá Olá, aqui a primeira? então talvez possa ser eu. Olá, boa tarde, obrigada pelo desafio proposto. Ahm, trago aqui este tema de partilha convosco para refletirmos em conjunto sobre aquilo que tem sido a minha prática clínica essencial e, sobretudo, nos últimos anos, que é o trabalho com os adolescentes e jovens adultos e com as suas famílias e que novas soluções, que novos olhares é que nós temos para propor neste trabalho, dado que eu acho que há novas adolescências também. Um, há novas adolescências pela vivência diferente e nova que a adolescência vai tendo, devido à dimensão do tempo que ela dura atualmente, pelo aumento do tempo de escolaridade, pelas dificuldades da autonomia económica que os jovens têm, um, pelo próprio formato em que as famílias funcionam. Um, Hoje em dia, numa corrida, numa falta de tempo, numa ausência de família alargada que possa passar aqui referências dos papéis sociais, e portanto nós temos os nossos jovens cada vez mais tempo a viver com os pais, cada vez mais tarde a ser autónomos em muitas situações. Portanto, eu diria que na minha prática clínica é um bocadinho como se houvesse alguns avanços, a tecnologia trouxe imensos avanços e, portanto, nós temos adolescentes muito cedo a saberem fazer coisas enfim, que os adultos não sabem fazer, mas depois, do ponto de vista social, emocional, um, esta autonomia está toda relativamente atrasada. E, portanto, nós temos os jovens em casa das famílias até aos 30, às vezes mais, às vezes até aos 40. Portanto, há uma nova adolescência. E há uma nova adolescência para os adolescentes, como também há uma nova adolescência para as famílias, porque eu creio que esta mudança também faz com que a família veja a adolescência de uma outra forma e olhe para aquilo que os jovens já deviam estar a fazer, muitas vezes com ambivalência, com paradoxo. Aliás, toda a adolescência é muito pontuada por paradoxos, para não dizer a vida, toda a vida é pontuada por paradoxos. Mas as famílias também têm, não só o adolescente, têm que gerir estes paradoxos, a família também tem que gerir estes novos paradoxos, que é quando o jovem já devia ter saído de casa e ainda não saiu, e o desejo da saída e ao mesmo tempo o medo da saída, e como é que este, todo este panorama diferente social que tem vindo a desenvolver-se. Como é que nós, enquanto técnicos de saúde mental, estamos preparados para ajudar a esta mudança, não é? É esta mudança, e o que é que podemos fazer por isso? Agora meti a minha colherada, que é, eu sou terapeuta de adultos, não tenho treino nenhum com crianças nem com adolescentes, e aproveito para reforçar
que é a minha opinião, que as crianças e os adolescentes sejam abordados por terapeutas com experiência em tratar crianças ou adolescentes, porque têm metodologias, têm uma prática muito distinta daquela que é a abordagem de adultos, individual, ainda por cima. A Ana Gabriela fala das famílias. Eu também trabalhei durante uns anos nos serviços das drogas e toxicodependências e isso, e era muito patente que uma tentativa de tratar os indivíduos isolados do seu meio familiar e social, estava condenada ao fracasso. Se nós não arregimentássemos os recursos todos disponíveis, familiares, sociais, estávamos condenados ao insucesso. Embora eu não tenha competência para intervir nessa área, não tenho formação, não tenho treino, confesso também não tenho grande apetência, mas reconheço o valor precioso de, digamos assim, envolvermos a família ao barulho em alguns tipos de perturbações e, sobretudo, nos menores, que são dependentes da família. Sim, este desenvolvimento, mas oh Nuno, se me permite aqui uma, um desafio, se calhar aqui, picá-lo aqui um bocadinho, que é os adultos que vê na sua prática clínica já foram adolescentes. Alguns deles têm filhos adolescentes, ou já tiveram filhos adolescentes, portanto, a adolescência passa. O Nuno já foi adolescente, já fomos todos adolescentes, não é? Todos os que somos adultos. Está bem, Portanto, mas eu fui adolescente aos 28 anos. ok, mas eu acho que se calhar é segmentar demasiado, dizer que um, não trabalha com adolescentes. Se calhar trabalha, indiretamente trabalha com adolescentes, porque Sim. trabalha com a adolescência dos seus pacientes, ou com a adolescência dos filhos dos seus pacientes. Portanto, ela está lá à mesma, de alguma forma. E sim, independentemente do trabalho, no trabalho com dependências, de facto, deixar a família de fora é um tiro no pé, porque há na, na, em toda a problemática da dependência há uma influência muito grande da própria dependência familiar e do sistema familiar, aí é inequívoco, mas noutros contextos noutros contextos e noutras problemáticas, deixar a família à porta, por vezes é uma opção, por vezes pode ser uma opção, muitas vezes temos que fazer essa escolha quando há caminho para fazer com o jovem, com o adolescente e com o jovem, caminho para fazer em que haja uma robustez e uma capacidade de fazer o seu percurso de forma mais autónoma da família, mas muitas vezes, e isto é o que eu tenho sentido da minha prática, é que muitas vezes o processo fica parado ou fica comprometido, muitas vezes, se nós não tivermos o olhar da família e não devolvermos também o nosso olhar à família daquilo que vai sendo o progresso e a necessidade de encontrar uma forma de viver entre estes pacientes adolescentes e jovens e a sua família. Estava aqui a dizer isto e estava-me a lembrar de uma pequena historieta que não sei se conhecem, dos ouriços que estavam numa noite de frio a tentar aquecer-se. Um grupo de ouriços que estava cheio de frio a tentar aquecer-se e aproximavam-se uns dos outros e os picos picavam e quando os picos picavam eles afastavam-se para trás
e depois ficavam outra vez cheios de frio e depois novamente se aproximavam, até que lá encontravam ali uma distância ótima entre não se picarem e não passar frio, e conseguiam sobreviver. E eu penso muitas vezes nisto como a dinâmica das famílias, ou dos, enfim, de alguma forma, a dinâmica que é encontrar um espaço possível. É um bocadinho com a família, nem com ela nem sem ela. Ou seja, Uhum. se a retirarmos completamente, provavelmente temos aspectos que ficam por resolver. E se pusermos a família sempre na questão e sempre na intervenção, também não estamos provavelmente a trabalhar a autonomia. Agora, eu acho que quando trabalhamos a família, também trabalhamos a autonomia de todos os elementos. Uhum. Muitas vezes, na minha prática clínica, eu estou a ver adolescentes e depois convoco a mãe ou o pai, a mãe ou o pai, ou a mãe e o pai, geralmente vai muito mais as mães, não é? Mas depois, quando eu os convoco, eu tenho os pais a falar da sua adolescência, a pensar na sua adolescência e a sofrer com aquilo que ficou por resolver. E é uma nova oportunidade para estes pais repensarem o que sentiram e o que fizeram, que sem dúvida está lá em jogo nas questões trazidas e nos sintomas trazidos pelos jovens. Um, é um novo momento para pensar que muitos, que muitos fazem a resistência, não é? Fazem enorme resistência. E eu acho que quando o terapeuta os põe de parte, essa resistência não é aproveitada para todos, não só para o jovem que foi o sintoma que o trouxe à consulta, como também não é aproveitada para estes pais que se calhar estão numa fase do ciclo de vida da família e que beneficiam imenso de repensar o seu processo até então e, e de repensar a sua vida a partir daí, não é? Com o crescimento dos seus filhos. Ou seja, ganham todos. Acho que ganham todos quando é possível usar este momento, que acho que são momentos preciosos, e de muitos paradoxos, acho que ganham todos. Não resiste a responder ao desafio, pegando na historieta dos ouriços. E então decidiram consultar um terapeuta familiar que os ajudou a encontrarem a distância razoável para não passarem frio. Pronto. Que ajuda. Há uns anos atrás, eu acho que fui eu que cunhei o termo. Não sei se já alguém o tinha cunhado antes. Fez um razoável sucesso no meio onde eu trabalhava, que era o termo parentectomia. O sufixo ectomia na linguagem médica quer dizer excisão, ablação de algo. E a parentectomia aplicava-se a situações de famílias tão tóxicas, tão disfuncionais, que a única solução era mesmo a amputação. Isto é raro, mas eu acho que também existe e que às vezes é preciso percebermos quando vamos ter que encontrar recursos noutro sítio qualquer, mas aquela família tem que ser amputada, senão vai intoxicar o paciente. Sim, é verdade. Mas muitas vezes, quando nós promovemos essa parentectomia, é como quando se faz uma amputação de um membro, não é? Pode ser bem sucedido ou pode não ser bem sucedido e o paciente morre, não é? Porque não consegue lidar com a amputação. Sim. Eu diria que a parentectomia, para casos muito graves, mas sobretudo para casos em que o paciente está preparado, ou obviamente vamos preparando, não é? Vamos preparando, mas quando está mais preparado para tal parentectomia, porque se nós estivermos a falar de jovens de 14, 15, 16 anos, às vezes menos e às vezes mais, depende.
obviamente depende do grau de autonomia emocional, mas objetivamente, nesta faixa etária, e eu deparo-me muitas vezes com isto eu costumo dar algum alento a estes jovens que já sentem que já queriam e já têm ali muito marcado a forma como gostariam de viver e que muitas vezes é muito distinta da sua família, não é? Portanto, estão às vezes ali em momentos de ruptura porque estão a construir os seus processos de identidade, as suas preferências, as suas escolhas de uma forma muitas vezes bastante diferente da família. Mas, mas depois dizem, mas eu não posso fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar coisas diferentes, para vestir coisas diferentes, para ir a sítios diferentes. Eu objetivamente não tenho como sobreviver sem a ajuda da família. E muitas vezes as famílias, e eu acho que o grande segredo de, do sucesso, enfim, dos sistemas é sempre a flexibilidade e das famílias também. E quando as famílias não são flexíveis, efetivamente estes jovens, por muito que queiram não precisar da família para viverem o seu dia a dia, precisam. Dependem totalmente, um pouco como o bebê, que depende da mãe, obviamente já num outro grau, mas o bebê depende da mãe suficientemente boa para poder sobreviver, crescer, fazer o seu processo de desenvolvimento. E os adolescentes também dependem de uma família suficientemente boa, e quando digo suficientemente boa, é suficientemente flexível, para poder sobreviver, porque dependem do ponto de vista económico e não só das famílias. Não é? Estamos a falar de uma faixa etária em que ainda há uma longa escolaridade pela frente, não há meios de conseguir ter uma vida, senão muitas vezes aquela que a família dita. E, portanto, a parentectomia, nestes casos, não é viável para estes jovens, não é? É mesmo muitas vezes necessário que os pais sejam convidados aqui a refletirem também em conjunto, e digo convidados porque temos que seduzir os pais para este processo, não é? Eu acho que houve aqui uma pequena divergência. Efetivamente, a minha experiência, no caso nas dependências de substâncias, era maioritariamente com uma população adulta, eram muito raros na altura em que eu trabalhei nessa área, muito raros os pacientes menores de idade. E muitas vezes eram indivíduos já bem dentro da vida adulta. E aí a parentectomia, que era rara, volto a frisar, era raro chegarmos à conclusão que seria necessária a efetiva parentectomia. Mas como na amputação de membros, não é só chegar lá, cortar um membro e dar alta ao paciente. Quer dizer, Pois há um membro fantasma, não é? Depois fica um membro fantasma. e não é só isso, quer dizer, um indivíduo que perde um membro fica com a locomoção francamente alterada ou com a agilidade das atividades do cotidiano, se for um braço, também muito alterada. E há todo um esforço de reabilitação que é necessário fazer, eventualmente a apresentação de soluções protésicas, e aí a instituição em que eu trabalhei falhava completamente. Aliás, não era só aquela, poucas ou nenhumas conheço que não falhassem redondamente, ou seja, fizesse o que se fizesse, não havia grande espaço para uma reabilitação, para uma prótese, para algo substitutivo daquilo que se amputou. Era mesmo a amputação em campo de batalha, quer dizer, amputava-se porque já tinha gangrena. Uhum. Oh, Nuno, estava a ouvi-lo e estava a pensar, dado que partilhamos também aqui em comum um percurso
nos serviços das dependências, que muitas vezes esta prótese, que eram os serviços, eu acho que também falhavam pela falta de flexibilidade. A mesma falta de flexibilidade que faltou a muitas famílias. E quando digo falta de flexibilidade, tanto posso estar a falar de uma rigidez relativamente às respostas, não é? Às respostas de tratamento, tal como a família tinha rigidez relativamente à matriz de valores, ou seja, a matriz de valores da família tinha que ser a matriz de valores que o jovem teria que adotar, senão não poderia ser de todo outra. E se calhar muitas vezes também os serviços tinham uma rigidez nas propostas de tratamento. Ou, no oposto à rigidez, se calhar também uma ausência de matriz, não é? É, Como muitas famílias também têm uma ausência de matriz de valores, portanto, um bocadinho estes dois extremos, não é? Ou a ausência de matriz, e, e, e isso obriga a que sejam os próprios, os jovens, a orientar o seu percurso, ou então a não ter a possibilidade de outra orientação senão aquela que é ditada, não é? E que é ditada, passa a redundância, em ditadura, não é? E, portanto, talvez também os serviços não tenham encontrado o tal intervalo entre o tal intervalo que eu falava há bocado dos ouriços, um, que aquece o suficiente sem picar demasiado, não é? Que, que pode também ter aqui comprometido muitas vezes alguns dos processos, diria eu. Não sei, acho que é simplista achar que o processo seria facilmente resolvido, porque está integrado numa dimensão maior, que é todo o sistema depois social e político e económico, enfim. Portanto, isso. não é assim tão linear, não é? Da mesma forma, usando a metáfora da amputação de um membro, pode-se amputar um membro inferior e depois fazer a reabilitação e a adequação da pessoa a um membro de alta tecnologia, articulado, com uma série. Estou completamente fora de pé a falar disso, só defendem comentários que há membros, há próteses que funcionam tão bem que é quase impossível, pelo menos numa visão grosseira, dizer que aquela pessoa tem uma prótese. As pessoas conseguem correr com próteses, etc. E há toda uma gama de próteses que se pode oferecer ao paciente, desde a perna de pau até a estas próteses dinâmicas, fantásticas. Pronto. Aquela era que fosse o membro original, mas não há. Mas o que eu acho que as instituições forneciam nem sequer a perna de pau era. Não havia sequer perna de pau. Era só o pau, não era a perna. Nem isso, Gabriela, nem isso. Pronto, olha, acabou-se, agora salta, andas ao pé coxinho. Quer dizer, se fizesse uma amputação, a promessa seria andas ao pé coxinho. Portanto, deixa-te lá estar com um membro gangrenoso, que vai conduzir mais ou menos à morte, não é? Mais tarde ou mais cedo, porque a amputação não conseguimos fazer, porque senão vais andar ao pé coxinho. Mas isto, enfim. Sim. Mas volto a frisar uma coisa que é importante. A minha experiência de lidar só com adultos, a experiência da Gabriela é de ir mais a montante a tentar lidar com o problema. E são coisas diferentes. Tentar intervir no problema antecipadamente, quando ele ainda não está tão instalado, ou quando ainda não há gangrena. marcas tão profundas ou tão cristalizadas, ou quando ainda não há desistência, quando ainda há muita vontade de ter uma vida, de ser feliz, enfim, quando ainda
quando ainda podemos ajudar a criar um novo contorno e um novo rumo. E eu há bocado dizia que é preciso cativar as famílias, é preciso seduzir as famílias para este processo. E às vezes não é uma coisa que apeteça muito, embora a mim me apeteça quase sempre, não é? Mas, enfim, porque foi assim que fui sentindo e foi assim que me foi fazendo sentido. Mas às vezes não apetece muito, às vezes as famílias são chatas, são difíceis, não querem, vêm muito medir forças com os terapeutas, ou vêm medir forças, ou vêm entregar o embrulho, não é? Olha, resolva lá, trate lá, faça lá. E eu acho que este momento é um momento muito especial, que é um momento em que nós, em vez de dizermos, ok, então deixa cá o embrulho e venha buscar passado X tempo que depois, quando estiver pronto, eu ligo a dizer que está pronto, não é? Ou, ou este processo de ouvir só o queixume, muitas vezes, não é? As famílias vêm cheias de queixas e de descontentamentos, porque os jovens não correspondem àquilo que é preciso, nem em velocidade, nem em quantidade, nem em qualidade, enfim. E eu acho que é tão especial este momento em que nós seduzimos as famílias para não fazer isso, para eu não vou aceitar o embrulho, não vou aceitar esta tarefa sozinho, para já porque eu não sou capaz de ajudar o seu filho sozinho, porque o seu filho está consigo, é consigo que vive, é consigo que quer ser mais feliz. Muitas vezes há esta questão que é, muitos destes adolescentes, claro que estão a fazer a sua autonomia e estão nesta passagem entre o depender da família para o poderem viver a sua vida lá fora, com os amigos, com os amores, com as escolhas profissionais, com o prazer de viver, mas é, é com a família que tudo começou, com a família que eles vivem, e é muitas vezes, quantas vezes, diria mesmo, é muitas vezes, quantas vezes, uh, por não estarem a conseguir ser felizes na família, que lhes falta a bagagem, que lhes falta a coragem, que lhes falta a estrutura, porque falta a toda a família a estrutura, não é só estes jovens, está a faltar a toda a família a estrutura, e portanto é com a família que se tem que trabalhar essa estrutura. E é um pouco devolver à família que, olha, que ele não quer agradar a mim, ele quer é agradar a si, ele quer é que as coisas corram bem lá em casa, porque se calhar é a partir de correrem bem lá em casa e dos pais poderem perceber o que é, poderem descodificar o que é que os filhos querem, um, que o problema se vai resolvendo, não é? Portanto, eu às vezes acho que o segredo é um pouco este, que é dar importância aos pais, dar uma importância diferente daquela que eles estão habituados a exercer, que é, muitas vezes os pais estão habituados à importância da autoridade e dar uma importância que é a importância do que eles pais também têm a ganhar com o processo, não é? A importância dos afetos e não só da autoridade. Eu vejo muitas vezes pais, famílias, pais, mães, que têm medo de perder a autoridade por serem afetivos. Acham que os filhos depois ficam manhosos. Faz lembrar um bocadinho aquela questão dos bebês. Não se pode dar muito colo aos bebês porque depois ficam manhosos. E tem que se deixar chorar e tem que se... Portanto, muitas daquelas regras de algum autoritarismo para que os bebês não... Enfim, que têm se calhar já 2 décadas ou mais. Ou não, ou se calhar ainda são praticadas.
E que eu acho que na adolescência depois isso vem noutro formato, que é mas eu não posso estar a elogiar, mas eu não posso estar a cuidar, mas eu não posso dar confiança, eu não posso estar a dar confiança, sendo que a confiança é proximidade, não é liberdade total. Não é? Pois, uma liberdade total que se confunde facilmente com abandono e desamparo. Sim, sim, sim. Até que Ah, fonte a autoridade também é um afeto. sim, sim, a autoridade é, pelo menos, está presente, não é? Pois, Mas isso, não pois, omnipresente, mas não omnipresente. não, não, e que autoridade é essa? Quer dizer, eu vou tirar um exemplo assim, se calhar simplório, mas se tem um progenitor que diz ao filho que não gosta, não quer, não admite que ele minta, mas ele trafulha tudo o que tem, portanto, o filho sabe que o pai é um trafulha, dificilmente o miúdo respeitará essa solicitação do progenitor. Quer dizer, quando tem um progenitor que no fundo é impotente, mas exige ao filho que seja potente, não vai funcionar. Eh, E isso nós observamos nos jovens, não só com os pais, como com os professores, ah, e com os pares. É assim, os miúdos não dão credibilidade a ninguém, eu diria, não são só os miúdos, não é? Somos todos nós, mas dificilmente damos credibilidade, é como com os políticos, não é? Nós não damos credibilidade a quem não demonstre consistência, não é? oh, Portanto, oh, oh, Gabriel, desculpe lá, essa não deixa mais passar. não? Então, Ouça, há 50 anos que somos governados, mais ou menos, não somos governados por esses, mas que votamos todos os anos, ou quase todos os anos, ou mês sim, mês não sei lá, dando sempre a votar, e a realidade é que se vota essencialmente em políticos não credíveis, não é? mas Nós há temos uma outros, tradição em mas há Portugal. outros, mas há outros. Pensei que eram todos não credíveis. Há alguns que eu acho que são credíveis, mas pronto. Mas os que têm sido eleitos, eu acho, é a minha opinião pessoal, de que não são credíveis. Nós temos em Portugal uma tradição de ter como chefe supremo das Forças Armadas pessoas que nunca cumpriram serviço militar. Uh, as pessoas leiam isso como quiserem. Agora ocorreu-me que isso pode ser um auto-boicote. Uh, Ah, ocorreu-me este auto-boicote que acontece muitas vezes, e acontece até muitas vezes nos adolescentes, estava a pensar que não vou estudar muito porque depois, se não for bem sucedido nos exames, é porque não estudei. E agora ocorreu-me um paralelo que é, eu vou votar em alguém que eu acho que não é muito competente. Porque depois, se isto der para o torto, pronto, se calhar os políticos não eram muito competentes, se calhar o erro não foi nosso. Se calhar achar aqui a dificuldade de fazer escolhas de fazer escolhas que dão mais trabalho, não é? Fazer sim, sim. escolhas de aprofundar os programas políticos, de aprofundar a competência dos políticos, então ir um bocadinho por escolhas mais da repetição. Não é? A repetição dá menos trabalho do que fazer diferente, não é? O fazer diferente é assustador. E, e isto também remete, bem, comigo tudo remete para a adolescência, não é? Isto Hum, também remete aqui um bocadinho para a questão da adolescência e das gerações que é o de fazer diferente, é o aceitar fazer diferente, é o experimentar fazer diferente, porque sem o experimentar a diferença, e muitas vezes o que o adolescente propõe é o risco do diferente, não é? Que as famílias temem, muitas vezes. O experimentar fazer diferente é que pode trazer evolução, não é? Porque repetir sempre o mesmo padrão familiar provavelmente não traria nenhuma.
inovação, não traria nenhuma mudança significativa, não é? E com a política, se calhar, é a mesma coisa, é o mesmo auto-boicote, que é o medo de fazer diferente, vamos então continuar a fazer sempre igual, porque o diferente é assustador, não é? Sim, e eu acho que há uma outra dimensão que não podemos deixar de pôr de fora, que é o outro. O, acho que é bom eu fazer aqui uma declaração de intenções da minha parte. Eu considero a função política a função mais nobre que a sociedade tem. Na nossa terra é hábito-se dizer, os políticos não servem para nada, os políticos... Não, os políticos são aquilo que nós quisermos que eles sejam, que nós permitirmos que eles sejam, e têm a função mais nobre de uma sociedade, que é ajudar a gerir essa sociedade e a progredir e até a crescer essa sociedade, tudo correndo bem. Mas a verdade é que alguns indivíduos perversos, mais perversos, utilizam várias ferramentas e aqui atirando o isco a quem fala de adolescentes, que é as pessoas se calhar não optam assim tanto escolher um político, um pater ou outro, de uma forma refletida e pensada, mas sim conforme o marketing que um ou outro faz. Quer dizer, se nós tivermos um político que é comediante ou que tem um programa de televisão durante 10 anos, é altamente provável na Europa que ele chegue a Presidente da República. Bom, não é seguramente, dois que me vêm logo à cabeça, não é seguramente por qualquer mérito, não é? Mas Não ser como comediante. mas isso é o facilitismo do consumismo. Nós também Uhum. tendemos a comprar mais, quando vamos ao supermercado, aquilo que se calhar vimos na televisão, não é? Sim, Ah, é porque está mais na memória, está lá mais, ficou sim, mais. sim, sim. E é todo o mecanismo do consumismo e dos mídia que nos leva a, quando temos que fazer uma escolha, o que é que apareceu mais vezes? Apareceu Colgate, passa publicidade. Então eu vou, quando vou comprar pasta de dentes, pronto, é aquela que me aparece porque foi aquela que apareceu mais vezes no, Sim, sim. no ecrã, não é? E eu diria, enfim, com alguma tristeza, eu acho que isso se passa em muitíssimas coisas e na política também, não é? Sim, hoje em dia, os, os grupos políticos, das duas, uma, ou têm boas equipas de marketing e publicidade por trás, ou estão condenados ao insucesso. Independentemente dos argumentos que utilizem, apresentem às pessoas, têm que ter bons. Eu lembro-me, houve um candidato à Câmara de Lisboa, devia ter um gajo da oposição na equipa de marketing, porque então punham os diversos candidatos em fotografia, nos pósteres por Lisboa, e o senhor aparecia, epá, e fotograficamente o senhor estava extremamente mal, estava extremamente desfavorecido. Não é? E o senhor aparecia atrás, assim, um género de um avejão, o bicho-papão estava ali, epá, aquilo era hediondo, deviam ter um gajo da oposição infiltrado na equipa publicitária do partido. Se eles acham que ganharam votos em Lisboa, garanto-lhe, não ganharam, perderam, e muitos. Que aquilo era, de facto, pronto, as campanhas publicitárias às vezes também falham, não é? Essa era um bom exemplo de uma campanha completamente falhada. Mas uh, o desafio era um bocadinho... Uma das coisas que, sobretudo, os velhos do Restelo falam é que os adolescentes, os mais jovens, passam a vida agarrados aos telemóveis e eles não lhes chamam redes sociais, pronto, mas os velhos do Restelo. Agora chamam os eletrónicos. Eu ouço isso
consulta sim, que está sempre nos eletrónicos, estão sempre nos eletrónicos. Pois. Eh, Os e eletrónicos, é pelos eletrónicos que vem tudo, que chega tudo. É um novo órgão. Sim. e agora, É o isto é, novo órgão dos sentidos, não é? É o novo hum, órgão dos sentidos. sim, sim. É a minha convicção de que os eletrónicos eh, têm o seu lugar, são mais um órgão. O grande problema não está neles, está na escassez de todo o resto, toda a outra estimulação. Quando, pronto, epá, eu se me contenho muito, depois começo a gaguejar. Eh, eh, Quando se fala desta escolaridade longuíssima, quer dizer, a escolaridade agora estende-se até aos 30 anos, quer dizer, eh, para aqueles mentalmente menos capazes que se ficam só pelo primeiro doutoramento, senão continuam por aí adiante. Mas esta escolaridade longuíssima retira tempo, energia, retira uma série, retira muitas outras coisas, mas retira espaço para uma vida que os adolescentes não podem ter. Não Uhum. podem, não há lugar para nada disso. Então, uma forma vicariante são os eletrónicos. Sim, sim. Ah, ou seja, não são os eletrónicos por si só chegam lá. Há muito esta ideia, acho eu, e a Gabriela confirma ou não, esta minha convicção. Há muito esta ideia de que são os eletrónicos que chegam lá e destronam as relações humanas saudáveis, face a face. Quando eu acho que os eletrónicos não vêm destronar ninguém. É a Eles falta vêm de melhor. colmatar a escassez de. Sim, é a falta de melhor, não é? É a É, falta de melhor. Nós sabemos que os eletrónicos estão programados ah, para solicitar cada vez mais dopamina, não é? Quase todos as aplicações, quase todos os programas utilizados solicitam cada vez mais dopamina e num curto espaço de tempo, portanto, no pouco tempo que existe para viver, aquilo cumpre a sua função de uma forma rápida, não é? E estimulante. Um, Gabriela, mas Agora, há falta, eu diria, há falta de melhor. Uh, pois. há Porque falta as outras coisas também suscitam a produção de dopamina, chamemos-lhe assim. mas demora mais tempo, implica. Os miúdos são muito rápidos Os miúdos são muito rápidos se tiver. Voltando a aqui. produzir dopamina. Sim, sim, mas atacando aqui um bocadinho também a forma. Porque estávamos a falar de doutoramentos, mas isto começa muito cedo. Hoje em dia começa muito cedo, começa. Uh, começa demasiado cedo, porque eu ia dizer começa no secundário. Não, não começa no secundário. Não começa no ensino básico. Há dias falava com Já ouvi falar em avaliações no jardim de infância. sim, sim, sim. Há dias falava com uma colega que me dizia, com uma grande preocupação, acerca do receio que os pais têm de que os filhos não sejam competentes ainda no pré-escolar. Portanto, isto começa demasiado cedo, a tal matriz de sucesso, de valores e de sucesso, que está, enfim, standardizada e que está standardizada. Eu às vezes vejo tantos pais reféns dessa standardização, não é? Reféns daquilo que eles próprios, do valor que eles, enquanto pais, têm, se não fizerem os filhos cumprir todo esse protocolo de sucesso, não é? Portanto, no fundo, os pais já vêm eles próprios preocupados. Eu não estou a ser bom pai ou boa mãe se eu não fizer o meu filho cumprir este protocolo de sucesso logo desde do pré-escolar. E depois
isto vai tendo consequências em cadeia, não é? E, portanto, os pais estão aqui muito aflitos com este protocolo todo que é preciso cumprir e que depois todo o sistema escolar também acaba por tornar extremamente rígido e exigente. E o que é que sobra para a dopamina, não é? O que é que sobra para o prazer? Aliás, a minha empatia com a adolescência é de facto esta gestão dos paradoxos, não é? Que é numa altura em que se tem que fazer convergir toda a cognição para o aproveitamento escolar, as hormonas explodem e como compatibilizar isto, não é? Numa altura em que, e atualmente, a diversidade de escolhas e de papéis é imensa, imensos cursos, até na questão da identidade de género, não querendo criar aqui uma polémica, uma bolha de polémica, não é? Mas hoje em dia temos uma diversidade identitária e de escolhas incrível, não é? Que é fantástico, mas depois começa-se a dizer logo muito cedo à criança: olha, mas tu tens que saber o que é que és, o que é que queres ser logo muito cedo. Tu tens que escolher já o que é que queres ser e o que vais ser e programar tudo isso. Portanto, é outro paradoxo, não é? Oh, Gabriel, e É, mas onde é que esse paradoxo acaba? Que é começarem a perguntar a uma criança de 5 anos que licenciatura e que doutoramento é que ela quer fazer, eh, com que partes do corpo é que quer ter sexo e com que partes do corpo de outra pessoa é que quer ter sexo, se é que quer ter sexo, e depois, só aos 35 ou 40 anos é que o gajo acaba esta porcaria toda. sim. Acaba e Quer dizer, não não acaba significa bem. nada. Pode acabar e isso não significar grande coisa. Porque Claro. depois acaba e fica. Eu vejo muitos jovens adultos também nesta faixa etária de entrada no mercado de trabalho e entrada para a vida adulta, muitíssimo angustiados, não é? Com esta corrida para a meta que fizeram e chegam à meta e depois está lá um deserto, depois não está lá nada. E agora faço o quê? Com todo este super investimento que fiz e que tive, um, faço o quê com a minha vida, não é? É. E os pais a dizerem: não, não, mas tu tens que sair de casa, não, mas tu tens que já ganhar o teu dinheiro, não, mas tu tens que já ter a tua vida e, e não, e muitas vezes não é possível avançar para o próximo passo, não é? Paralelamente a isto, este super investimento na escolarização também trouxe uma ausência de experimentação de outras vivências, de socialização, de prazer, de autoconhecimento, de experimentação enfim, de outras competências e da relação também, e de relação, sobretudo ausência de relação, que faz com que estes jovens fiquem não só pouco autónomos, porque não estão a ganhar, não estão a entrar no mercado de trabalho e a ganhar para serem autónomos, como também não treinaram para serem autónomos emocionalmente, não é? Portanto, temos uma imaturidade a vários níveis, com idade avançada, não é? Pego na expressão adolescência, é o processo que conduz à Uhum, culmina na produção de um adulto. uhum, E a realidade é que eu acho que o adulto não é um ser que interesse muito à nossa atual sociedade. uhum, Não interessa adultos. uhum. Portanto, vai-se mantendo esta adolescência ali num limbo, no frigorífico, não Sim. é? Por ali adiante, com disfunção, porque se calhar suportar estar em casa dos pais até aos 16, 18 anos, 20 anos, é suportável, ou seja, as pulsões
são razoavelmente contíveis até essa altura, continuar a contê-las mais para a frente vai avariar o A funcionamento. não ser num paradigma aureliano, não é? Portanto, se tivermos uma sociedade aureliana, aí já as pulsões estão todas contidas, está tudo arrumado, tudo standardizado, não é? Tenho dúvidas que isso se consiga, não é? Mas voltando aqui um bocadinho mais atrás, que é muitas vezes os pais dos agora adolescentes e jovens, eles próprios também não fizeram esse processo adulto, não é? Uhum. Também, e poderia até andar um pouco mais para trás, não é? Mas a verdade é que a expressão que me ocorre é: estamos todos órfãos desta, todos, entre aspas, no fundo desta maturação e no fundo desta maturidade a vários níveis, desta autonomia a vários níveis, não é? De uma verdadeira autonomia conseguida emocionalmente e de podermos fazer escolhas e escolhas refletidas, estamos todos um pouco órfãos deste processo, de forma aqui numa perspectiva transgeracional, não é? Por isso é que me é tão grato seduzir as famílias para isto. Então eu não quero olhar para si também. Então Uhum. agora não quero aproveitar e olhávamos também para aquilo que sente, não é? Nesta aflição de ajudar o seu filho, ou nesta zanga, porque muitos pais não vêm aflitos. Quer dizer, a zanga também é uma forma de aflição, não é? Mas alguns vêm mais zangados do que aflitos, não é? Mas já que está tão zangado ou tão aflito, não quero já agora aproveitar e também olhar para si aqui um bocadinho como colaborador desta missão, mas também como potencialmente poder ganhar com isto, não é? Acho que é um bocadinho assim que eu vendo as intervenções familiares. Sim, sim. É muito difícil, como é que eu ia dizer? É muito difícil ajudar um jovem a ser autónomo quando os próprios pais não são eles próprios autónomos. E agora lá um saltinho à política e à nossa sociedade, nossa, em sentido mais lato. Nós vivemos efetivamente numa sociedade onde as pessoas são cada vez menos autónomas. Aliás, o aumento da escolaridade não visa termos indivíduos mais capacitados academicamente. O aumento da escolaridade, do meu ponto de vista, visa unicamente ter um sítio onde trancar as crianças durante mais horas para que os pais possam estar disponíveis para trabalhar para pessoas que não trabalham, ou seja, trabalhar no lugar de outros que não trabalham, durante mais horas. Aqui a coisa é perversa, porque E também consumir mais, não é? ir, Porque, obviamente, tudo, tudo também está enquadrado num esquema de hiperconsumo e tem que se concorrer nesse sentido, não é? mas isso, Tem que haver a possibilidade de fazer esse consumo e, portanto, tudo girando aqui à volta disto, não é? a sociedade moderna, numa determinada altura, precisou de muita mão de obra e barata. Portanto, entre aspas, explorando os trabalhadores. Hoje em dia, a sociedade moderna não precisa de trabalhadores praticamente para nada, precisa de muito poucos trabalhadores, precisa de consumidores. Uhum. O grande problema, por exemplo, de uma Europa com baixa natalidade não é termos pouca mão de obra no futuro, é termos poucos consumidores. E aí os adolescentes, na minha escassa, é só de observação, dia a dia, eu acho que os adolescentes serviram de pé de cabra Uhum. para fazer com que os progenitores trabalhem ainda mais
para suprir as necessidades destes seres, porque se não havia dinheiro para comprar umas calças melhores, compra-se umas piores, para o pai ou para a mãe. Uhum. Mas o puto, se não tiver as calças XPTO, vai ficar com um trauma grave na sua virilidade. Nenhuma miúda vai gostar dele, nenhuma miúda vai querer namorar com ele. Ele vai ficar abandonado no mundo e provavelmente poderá até suicidar-se. Portanto, os pais trabalham um bocadinho mais e vão comprar as calças. Lá está. Falta tempo para poder ensinar de várias maneiras, não só através do diálogo, da comunicação, mas também da reflexão e até da vivência. Falta tempo para explicar que, mesmo tendo as calças, não chega, porque é na relação que é na relação mais do que nas calças que depois o jogo do, da ligação com os outros e vai acontecer, não é? Um, não basta ter as calças nem os ténis, não basta ter o boneco. Isso só serve para a primeira aproximação. Mas depois o boneco não vale de nada se não houver a capacidade de nos relacionarmos com os outros, não é? Gabriela, só que é assim, epá, eu não vejo muita televisão, mas não tenho visto muitos anúncios de relação. Uhum. Agora, de calças e de ténis vejo, e de depilatórios e Uhum. dessas coisas assim, que de facto fazem uma pessoa sentir-se completa. Sabe que aqui só um apontamento. Este meu trabalho também mais recente com os jovens com as perturbações de neurodesenvolvimento, no espectro do autismo, enfim, cujas competências sociais e comunicacionais estão mais comprometidas, não é? Pela perturbação em si, e que o trabalho com estes jovens, o treino com estes jovens, mais do que a medicação, e aqui quando me refiro à medicação estou a falar não das perturbações do espectro do autismo, mas das perturbações, enfim, perturbações de hiperatividade e déficit de atenção que surgem em concomitância, em comorbilidade com as do autismo, não é? Mas muitas das questões com estes jovens, e relativamente, por exemplo, à medicação, a medicação não basta, porque é preciso treinar a relação. E muitas vezes, das minhas conversas com eles em consulta, que são extremamente interessantes, não basta eles estarem com os outros. É preciso treinar a relação, que é algo que para estes jovens é especialmente difícil. O estar em relação é algo que é gerador de uma ansiedade enorme, porque não há pistas sociais, há uma ausência de pistas sociais e de descodificação comunicacional. E muitas vezes há a fantasia no trabalho com estes jovens que basta que eles estejam uns com os outros. Vamos lá medicá-los ou vamos pô-los uns com os outros, por exemplo, incluí-los nas turmas e misturá-los com os outros, que isto depois resulta. Não é verdade. Pois. É preciso o treino da relação. E com estes jovens ainda é preciso um treino de relação maior e presente e encorajador e de confiança e de estabelecer confiança, não é? Quase que diria que estes jovens nos obrigam a reforçar ainda mais aquilo que já não é feito, suficientemente feito com todos os jovens que têm, enfim, um desenvolvimento normativo, não é? Que é ainda mais comunicar, ainda mais confiança, estabelecer confiança para a relação. Não é? Este trabalho mais recente que desenvolvo desde 2017 com esta população, que, enfim, de alguma maneira se seguiu ao meu trabalho com as dependências,
não sei se foi por acaso, pode ter sido por um acaso, mas a verdade é que que me soube muito bem, que foi poder ir mais à matriz da relação e da comunicação, que se calhar já faltava na problemática das dependências, não é? Mas aqui é totalmente obrigatório, não é? Para ajudar estes jovens a poderem, enfim, fazer os seus progressos. Ou seja, no fundo aqui, ir mais à matriz é ir mais à comunicação, é ir mais à relação, é ir mais à confiança, é ir mais à proximidade. E não esperar que estes adolescentes ou estes jovens o façam sozinhos, porque ninguém faz isto sozinho, não é? Sim. Ninguém faz isto sozinho. Quando falo de incluir a família, ninguém faz isto sozinho. Nem com medicamento, não é? Portanto, não se dá o medicamento, não se dá as calças e os ténis e pronto, saem da linha de montagem aptos à relação e à maturidade e à autonomia, não é? Isto não se faz sozinho. A Gabriela usou a ideia de linha de montagem, que era exatamente o que eu ia tirar para dizer, que é este crescimento ou este desenvolvimento em linha de montagem, em que são todos pintados pelo mesmo robô, como se fossem todos, e de facto nas linhas de montagem as peças têm todas praticamente o mesmo formato e a mesma dimensão. Eu agora dou um exemplo, se na linha de montagem, se calhar, agora vem um engenheiro qualquer e diz-me, epá, não, olha, por acaso o robô reconhece e se for uma jarra, também a pinta como jarra, que é que a inteligência artificial às vezes supera a inteligência natural, cada vez mais. Porque é, na linha de montagem se passa um para-choques para pintar e a máquina pinta aquilo de forma irrepreensível, mas se eu puser lá uma jarra, se eu seguir passar uma jarra, ou um para-choques de outra marca, já não pinta uma parte do para-choques, ou corre, enfim, a coisa já não corre bem. É esta ideia de, agora precisamos é de lhes dar relações, de lhes dar, agora, só não consigo deixar de é uma das coisas que me irrita solenemente cá na nossa terra, e isto é no nosso pequeno Portugal, que é quando se fala de jovens, em anúncios, em promoções, assim, põem uma série de idiotas aos saltinhos. Portanto, como se os jovens, entenda-se jovens com J, com X no início, os jovens, são uma género de cabeças de ervilha que só sabem andar aos saltos. Que é uma imagem de jovem que se tem, que os jovens têm que andar sempre a fazer rapel, têm que andar sempre em festivais de música. Mas, Nuno, eu acho que não é só jovens, porque se pensar nos anúncios para séniores, já também é aos saltinhos, já também é a correr aos saltinhos. Eu não sei se essa questão dos saltinhos, para simplificar, se essa questão dos saltinhos não é também a exigência de uma sociedade euforizada. Uhum, uhum, uhum. Uh, Não consigo deixar de fora. Houve aí uma marca, há uns tempos, tinha um anúncio em que havia um rapazinho que vinha buscar a namorada à casa do pai. O pai era assim um gajo careca de mau, um ar hostil, não é? E quando ele lhe diz que vinha buscar a namorada, o senhor põe umas trombas. E depois o rapaz emenda: não, mas eu não venho buscar a namorada para aquilo que você imagina, que seria ter sexo com a rapariga. Não, eu venho buscar para beber uma bebida alcoólica. O senhor aí põe um ar feliz. Descansado, um ar descansado. Descansado, não vá lá o rapaz. Porque põe os jovens sempre aos saltinhos. Mas não vejo na publicidade para os jovens, não vejo os jovens a fazerem aquilo em que eles são melhor, que é ter sexo, porra. Não. Jogam à bola, correm pelos jardins, andam aos pulos nas camas elásticas, fazem bungee jumping, essa trampa toda.
Mas o resto não. Sim. Isso não é ter sucesso? Pois, aí só mais uma provocação. Há bocado a Gabriela disse que a inflexão que fez no seu trabalho soube-me bem. Epá, eu acho seriamente nós não conseguimos ajudar todos os nossos pacientes, não conseguimos ajudar todos tanto quanto nós gostaríamos, mas que estamos mais capacitados a ajudar os nossos pacientes se aquilo que fizermos nos souber bem. O que lhe parece? Sim, sim, sem dúvida. Pelo menos eu tento guiar-me por aí. E quando me distraio, se calhar basta, não sei se basta, mas é só, é só esperar algum tempo e perceber e ir atrás do entusiasmo, não é? Porque o entusiasmo acaba sempre por se fazer ouvir de alguma maneira. Se dermos espaço para ouvi-lo. Vou só dar mais uma chega à minha convicção de seduzir as famílias, que é também é um bocadinho por aqui, que é entusiasmá-las com alguma coisa, porque é muito habitual e é muito mais fácil uh, entusiasmar as famílias com um medicamento, com uma promessa de rapidez ou com, enfim, com a ideia de que há X sessões de terapia e os filhos vão ficar aptos a funcionar. Há uma coisa que eu tenho vindo a sentir muito, que é, há uma fantasia dos adultos, que é, eu trato os meus filhos com muita proteção e todos os cuidados e às vezes até de uma forma infantilizada até aos 15 anos, mas a partir dos 15 anos, quando eles fazem 15 anos, eles depois sabem fazer tudo como já crescidos, não é? Porque fizeram 15 anos e a partir daquela data eles sabem funcionar já como mais crescidos, independentemente do que eu faça para trás. Um, é uma fantasia muito corrente, não é? Que é esta ideia de que basta fazer 15 anos e eles depois já sabem fazer. Não foi preciso preparar o caminho. E muitas vezes há enfim, quase esta automatização, é a palavra que me ocorre, esta automatização das etapas e se não está a correr bem dá-se um medicamento e depois fica a automatização prossegue e corre tudo bem. Uh, e não há espaço aqui para criar o entusiasmo dos pais participarem nisto, não é? Dos pais participarem neste processo de desenvolvimento, não é? Disto ser agradável para todos. Há quase um desejo de que seja automatizado e em substituição do entusiasmo destas vivências, não é? Essa vivência sem entusiasmo, que eu acho que domina cada vez mais a vida das pessoas a vários níveis. E de facto faz falta o entusiasmo em todas as esferas da nossa vida. Leva à busca destas soluções, algumas delas mágicas. O remédio aparece como uma solução mágica. Eu tenho aqui um indivíduo com um atraso do desenvolvimento afetivo e social marcado, toma um medicamento e a partir de agora vai recuperar todo o trajeto que não foi feito, Sim. sabe-se lá desde quando, não é? Sim,
quem diz toma um medicamento ou vai ao psicólogo, ou vai ao pedopsiquiatra, ou vai ao técnico, não é? Vai à máquina. Leva o puto à máquina para alinhar os faróis. Sim, é por aí. É um pouco por aí. Um, e isso faz uma parte, mas não faz tudo, não é? É, Efetivamente. mas é mágica, é a esperança mágica. Depois se a condução depois desalinha outra vez se o carro for mal conduzido, não é? Oh, Gabriel, nem sequer nunca chega a estar alinhado como deve ser. Se a carroceria está torta, como é que me adianta alinhar os faróis? Se a suspensão está torta, eu vou alinhar os faróis. Em relação à carroceria, está correta, mas como as rodas estão tortas, as luzes não estão no sítio certo. Quer dizer, as rodas têm que bater certo com a carroceria tem que bater certo com os faróis. Quer dizer, Agora, quando me disse a carroceria, é mais fácil, ocorreu-me também este desejo das pessoas estarem, desejo e fantasia de se está bem por fora, não é? Se está bem vestido, se está vestido à moda, por fora, então está tudo bem por dentro, não é? eu não quis ir por aí. Quantas vezes, isto é um clássico, do, que eu não tenho experiência vivida, mas que os psicanalistas que tratam crianças têm muita, e mesmo os psicanalistas, só a leia de curiosidade, a primeira psicanalista de crianças foi Melanie Klein. Ela, no início da carreira dela, acertava as condições do tratamento com os pais, que iam lá pôr as crianças para tratamento e iam-se embora. Iam buscá-la no final da sessão. Mais nada, não havia conversas com os pais nenhumas. Hoje em dia, os psicanalistas que assistem crianças já perceberam que têm que, por vários motivos, inclusivamente porque podem ser, como é que eu ia dizer, usinizados, transformados numa fábrica, onde se põe lá o puto que vai todo torto, vai para endireitar, dê-me cá um puto direito. Não funciona. Não querendo ser desagradável, mas os psicanalistas já perceberam, mas não sei se estão a pôr em prática com a mesma velocidade com que perceberam. Oh, Gabriel, eu estou convencido que sim. Hoje em dia, embora os psicanalistas não tenham formação tão adequada para intervir junto dos pais, mas esta angariação dos pais no processo terapêutico da criança, eu acho que hoje em dia é já bastante mais bem feita e o envolvimento dos pais no processo para obviar, nomeadamente, a outras coisas, que é quando o miúdo começa a estar bem por fora, Uhum, então é a altura de o tirar da terapia. uhum. Que é um dos pontos de toque, pelo menos da minha experiência, com adultos, eu falo normalmente com o paciente. Quem trabalha com adolescentes e com crianças tem sempre um mediador que são os progenitores que trazem Uhum. a terapia. E é preciso, isso não tenho dúvida nenhuma, saber mobilizar, entusiasmar esses cuidadores para que tragam o paciente à terapia, para que se envolvam no processo, mas pelo menos para que o tragam à terapia, senão nem sequer vai haver terapia nenhuma. Um, que tragam, claro que sim, e que eu diria que permaneçam próximos, não é? O permanecer próximo, que eu acho que é o princípio da boa relação familiar, e próximo não é sobreposto, Não é espetar os espinhos. não é espetar os pintos, é próximo, eu diria que é um princípio geral, não é? Um, o próximo é o idêntico, o equivalente à mãe suficientemente boa para o bebê. O próximo é
a família suficientemente próxima é a família suficientemente boa para perceber quando o adolescente está aflito e ficar disponível para ouvir as suas aflições e encontrar respostas em conjunto, mas suficientemente próximo também para perceber quando é a altura de deixar que o adolescente arrisque, experimente e descubra soluções sozinho, não é? Exatamente. Portanto, se estiver muito distante, não vai conseguir fazer isto, e se estiver sobreposto, não é? Também não vai conseguir fazer isto, não vai conseguir ter distância de campo de visão suficiente para fazer isto, não é? Portanto, eu diria que o próximo, o estar próximo, é poder fazer isto, não é? Fazer este movimento sem excesso e sem defeitos, não é? Voltando aos ouriços, não é? É na dose certa. Uhum. Sim. Como é que nós estamos de tempo? Era seguirmos, temos uns 15 minutinhos, diria eu. É que eu não estou a controlar isso. O vértice silencioso, estou aqui. Não, foi aquela questão que eu acho que é muito importante, que é a dose certa. Não é o não estimular em nada a maturação até aos 15 anos e depois, de repente, dizer a um caramelo com 15 anos: olha, a partir de agora é suposto te comportares como um adulto. Uhum. Não funciona. Funciona. Isto é, olha, ia ser até quase de uma caricatura um bocado grotesca. É como trazer um cachopo até aos 15 anos com cordão umbilical e dizer: olha, amanhã, depois do teu aniversário, vou-te cortar o cordão umbilical e é suposto a passares a andar de autocarro sozinho agora. Portanto, aprenda a usar o passe e já agora a respirar também. Sim, sim. E isto acontece muito. Acontece efetivamente muito. É curioso, porque há uma checklist de competências que é utilizada nos, nos, nos jovens com perturbações de neurodesenvolvimento, uma checklist de competências sociais, executivas, etc., que serve de guia para nós percebermos qual é o grau de autonomia que estes jovens têm face à norma. E muitas vezes nas entrevistas é feita, eu gosto de fazer o checklist com o jovem e com os pais em conjunto. Portanto, eles primeiro fazem o seu checklist individualmente, não é? Os pais fazem relativamente ao filho, o filho faz relativamente a si, e depois no fim vamos perceber se há uma convergência nesta observação. E das competências de gestão pessoal, de higiene, de autonomização de tarefas de casa, dos recursos da comunidade, da resolução de problemas, enfim, são 10 itens. E nós fazemos isto para esta população que tem, à partida, sabemos que tem lacunas nestas competências, não é? Mas muitas vezes dou por mim, e porque não trabalho só com esta população, dou por mim a pensar, ok, mas a maior parte do pessoal que não tem comprometimento do neurodesenvolvimento, se calhar aos 17 anos, 17, 18 anos, não consegue ter esta checklist toda em dia, não é? Portanto, há muitas questões da capacidade de resolver problemas, da gestão pessoal, até das tarefas de casa, do autocuidado, etc, etc, que não estão a ser conseguidas, estão a ser resolvidas pelos pais, não é? Ou estão a ser, enfim, não resolvidas, portanto estão em falta. E
E levanto aqui uma questão que é: até que ponto é que os pais querem realmente que isto seja resolvido? Portanto, queixam-se de que não está a ser resolvido, mas quase sempre o sintoma tem um benefício secundário, quase sempre tem um ganho Uhum. secundário, e nas famílias, enfim, na abordagem sistémica, familiar sistémica, sabemos que estes ganhos secundários são muito sintomáticos, que é isto não está a acontecer, os pais queixam-se, então o que é que está por trás disto? Porquê é que isto não está a ser trabalhado? Qual é o ganho secundário que os pais têm em manter filhos também dependentes a este nível, não é? Portanto, queixarem-se e não fazerem nada pelo problema de que se queixam. Eu acredito, muito sinceramente, que há aqui um ganho secundário do preenchimento do vazio ou do projeto de vida que também não houve tempo para pensar e preparar, uh, muito por motivado pela tal correria de cumprir todos os padrões sociais, que acontece muitas vezes ali até aos 40 anos, né? Que tá toda a gente a correr para cumprir o tal padrão e para ter toda aquela aparência exterior de que está tudo bem, está tudo a funcionar. E depois não há tempo para pensar no resto, não é? E, portanto, a ocupação com os filhos mantém disfarçada este vazio, esta ausência de um projeto de continuidade, não é? Diria eu, não sei. Mas é outra coisa que se observa, que é porque é que os pais persistem em se ocupar de coisas de que se queixam que os filhos não fazem. Aí, eu pergunto, ganhos secundários sim, muitas vezes, mas eu acho que mais do que isso, há um perigo fantasma que espreita, que é, se o meu filho não for assim, ou assado, ou frito, ou não tiver este grau académico, não tiver eh, esta, Este esta coisa formato. qualquer que deve ter. Se não tiver este formato, não é? Este formato. Este? Este Sim, não formato. tiver este ou aquele formato que alguém disse que é o formato certo. Não é? O Vai meu filho mudando, vai ser um desgraçado. vai mudando consoante também, vai mudando consoante a época social, não é? Também Sim, sabemos, sim. sabemos E que a, isto e a época atual é pródiga nisso, porque eu acho que os filhos servem de alavanca para continuar a pôr as grilhetas nos progenitores. As pessoas chegam a um certo grau de destituição, já se estão um bocado borrifando e comem batatas. E a coisa até marcha. Agora com os filhos é um bocadinho mais complicado. Os filhos prolongam esta capacidade de explorar as pessoas mais à frente. Não quero deixar É engraçado porque ultimamente tenho visto com mais frequência referências à baixa natalidade nos países ocidentais, que é uma autêntica pandemia. E isto tem a ver com o facto que realmente as pessoas não têm condições para ter filhos, têm medo de ter filhos. sim, tenha medo de ter filhos. É perigoso, é caro ter filhos. E as pessoas coíbem-se de o fazer. E, bom, não vou por aí agora, mas e estes filhos que nascem, os poucos que nascem, são preciosos. Os pais andam com eles nas palmas das mãos, com medo que eles se estraguem, se partam, se percam, mais do que eles precisariam. Ou seja, usando mais uma vez a historieta dos ouriços, abraçam-nos, não é? Picando-se eles próprios, picando os filhos, andam ali abraçados, mas todos picados,
não é? De vez em quando pegam nos filhos, atiram-nos para longe, porra, que eu já não aguento mais picadelas, e depois lá vão abraçá-los e andam nisto, porque estes filhos, como são únicos, não é? São tratados nas palmas das mãos, e quando digo nas palmas das mãos, isto não é nada de bom. Eles não precisam de andar nas palmas das mãos. Eles precisam de ser tratados na medida Eles das precisam necessidades deles. de saber que têm a mão dos pais, não precisam de estar nas palmas das mãos. Não é? Exatamente. Ah, As mas, mãos, a mão está lá. mas ocorreu-me aqui uma outra dimensão. Estava a ouvi-lo e estava a refletir sobre isto, que é o medo de ter filhos. E também a questão que volta e meia também me chega nos pacientes jovens adultos, que é a dúvida se ter filhos é algo que vai trazer prazer. Se vai trazer prazer, se vai ser bom, se vai ser, se vai dar prazer. E eu não sei até que ponto é que isto não vem da experiência de ser filho, não ter dado muito prazer, ou de terem tido a ideia de que não foram um prazer para os seus pais, mas foram um peso em toda a engrenagem de cuidados e de despesas e de trabalhos e, enfim. Portanto, muitas vezes este olhar, eu diria que há jovens adultos ali na faixa dos 30 que sentiram um peso, sentiram-se objetivamente um peso e não conseguem, não conseguem lembrar-se, associar isso a prazer, quer dizer, não foi um prazer a vivência em família, o ser filho, e que eles viram nos seus pais, e não querem isso, não querem não ter prazer com os seus filhos, não é? Acho que há toda uma forma de estar mais, enfim, de alguma forma ligada ao hedonismo nestas faixas etárias e, portanto, não há experiência do prazer para trás. Sim, sim. Enquanto filhos. E, portanto, há uma dúvida sobre o porquê, não é? Se isto não vai ser para dar prazer e só vai ser para dar trabalho e peso e preocupação, então é melhor não. E correndo aqui o risco de estar a ser incorreta, mas muitas vezes há aquele. Levanta-se um pouco a bandeira da sustentabilidade e que já há população a mais e, portanto, de alguma forma, e que o mundo é um lugar perigoso e que não é bom trazer crianças a um mundo perigoso porque só vão cá estar para sofrer. Não, mas eu acho que isto é uma projeção da falta de prazer e de um sentimento de sofrimento que foi vivido enquanto filhos, não é? Portanto, Gabriel, e de uma grandíssima psicopatia coletiva. Eu acho que aqueles que acham que o planeta tem gente a mais deveriam inscrever-se em listas para nós, com devidamente cadastrados, e poderem ser aniquilados já. Se eles acham que há gente a mais, epá, lembrem-se que podem não ser aqueles miúdos africanos que estão a morrer de fome ou de cólera, não é? Os que são para abater. Talvez não fosse má ideia abater estes indivíduos que acham que o planeta tem gente a mais. Já agora, se é para escolher, ao menos que sejam indivíduos com quem isto é coerente. sim. Portanto, esta treta de que, da sustentabilidade que o planeta tem, já é mais do que óbvio que nós apanhamos sociedades que viviam na mais profunda pobreza e miséria e que quando tiveram, por via da industrialização, quando tiveram acesso, quer a meios de saúde e sanitários que reduziam a mortalidade, quer a meios para alimentar melhor a população, desataram a ter filhos e aumentarem o número de... Sim, A sim. natalidade na China, nesta altura, já não é um problema. E noutros continentes, Isso, provavelmente vai-se passar por isso, e depois a natalidade tende a regular-se. E, sobretudo, não será por aquilo que perversamente essas pessoas deixam ficar nas entrelinhas, que é deixa-os lá morrer porque até há aí muita gente.
Bom, lá está, isso novamente remete para a, para a segurança e o prazer, não só a segurança, a segurança dar a possibilidade do prazer e o prazer dar a possibilidade do crescimento. Sim. E esses pais que vivem sob a égide da necessidade e da sobrevivência, ou seja, o estar a correr de um lado para o outro para dar de comer aos filhos, para dar um futuro aos filhos, para dar agasalho aos E filhos. muitos extras, alguns deles desnecessários, mas que estão lá na matriz social como imprescindíveis, não é? Sim, sim. Não, faz parte. Se eu der os ténis e as calças de ganga certas ao meu filho ou à minha filha, ele vai ter muitos amigos, vai ter uma rede de contactos, quando for adulto vai viver melhor. Sim, Portanto, isto é igual ao curso de qualquer coisa que ele sim. tem que tirar. É trabalho. É trabalho. Isto é, vivemos permanentemente no labor, no trabalho para a sobrevivência. Quer dizer, isto é como os burros. Quer dizer, Sim, pior que os burros. Eles pelo menos têm as orelhinhas fofinhas. é, uma, é um processo autofágico. Uhum, uhum, uhum. Depois os miúdos, por aí adiante, fazem a pergunta assim, mas ter filhos dá assim algum gozo, dá algum prazer? E depois não nos esqueçamos de uma coisa, este prolongamento da adolescência para lá dos 30 anos, a nossa espécie não está feita. Isso dá a impressão que alguém a fez. Mas o período de melhor fertilidade da nossa espécie é por volta do final da adolescência. Quer dizer, a nossa fertilidade vai decaindo a partir daí. Se nós estivermos à espera do primeiro doutoramento para ter filhos, a probabilidade é que já tenha que ser uma gravidez assistida. Sim, sim. Estava aqui a pensar que o cuidado com os animais, não é? Que não tenho nada contra, só a favor, mas está a substituir a natalidade, não é? De Sim, maneira, as estatísticas indicam que as pessoas têm mais pets do que filhos. pois. Os pets têm muitas vantagens. Para já, tratar bem um cão ou um gato em casa, já para não dizer quem tem aranhas, não é? O que é ainda mais barato, ou peixinhos vermelhos. É muitíssimo mais barato do que ter uma criança, porque uma criança custa entre 500 a 1000 euros por mês Uhum. a sustentar. Ora, com 500 a 1000 euros por mês para alimentar um Yorkshire, passa publicidade, epá, um Yorkshire muitíssimo bem alimentado, não é? Sim. E não tem que fazer doutoramento. Por causa das raças perigosas, porque nos canídeos já há raças, a nossa espécie é que não. Mas por causa das raças perigosas, já há aí algumas pessoas a defenderem que certas raças têm que ir a uma escola para cães durante não sei quanto tempo, ah, porque, pronto, porque é preciso que também os cães tenham a sua escolaridade. E pelo andar da carroça, não me admiro muito que os cães daqui por uns anos, e os gatos também, vai ser giro. Então, com os gatos. Vai ser giro que mesmo os cães e os gatos tenham que ir à escola, tenham que ter aulas e apresentar uma tese no final. Os gatos precisam todos de metilfenidato, de certeza, porque não obedecem tanto. Eu não Bem, sei qual é o resultado de um gato com metilfenidato, mas enfim. bem, palavras finais. Palavras finais.
é preciso trazer alguma esperança ah, ao caminho que isto leva, não é? É preciso ter alguma esperança e trazer alguma esperança a toda esta engrenagem, enfim, que vivemos e que eu acredito que não vai transformar-se facilmente nem rapidamente, se é que vai transformar-se, mas é preciso encontrar algum, algum caminho de proximidade, diria, se calhar como palavra-chave, proximidade, entusiasmo e relação, nesta, neste, neste processo, em todo este processo que é pesado, que se tem vindo a tornar cada vez mais pesado e que possa essa proximidade, esse entusiasmo e essa relação tornar mais leve. Oh, Gabriel, eu acho que nesse sentido é assim. A nossa espécie já aguentou uma era um de gelo. A nossa espécie não tanto, mas nem em sentido mais lato. Já aguentámos muitos cataclismos. Vamos aparecer uns quantos. Sobrevivem os outros, Uhum. os mais aptos. Ah, A questão é qual é a aptidão neste caso, não é? Neste momento, qual é que será a aptidão? A é, aptidão que faz sobreviver. Pois, há de ser uma coisa diferente daquela que nós estamos a fazer no Ocidente, porque isto no Ocidente não está a correr nada bem. Mas pronto, pá, um dia destes, no Ocidente também já foram feitas revoluções. Um dia destes pode ser que ocorram novas revoluções. Bem, só espero quando houver o degelo não ficar, em vez de ficar no continente e não ficar no iceberg. Mas pronto, Ainda não podemos prever isso. Mas não. acho que seria um tópico interessante perceber qual é a aptidão que efetivamente nos permitiria sobreviver melhor. Acho que poderia ser interessante pensar nisso. Está combinado. Ok. Bem, mutatis mutandis. Portanto, podemos encerrar aqui o nosso tema hoje e, obviamente, agradecer aqui a presença da Ana Gabriela e o seu enorme contributo que deu para um tema tão complexo como este e que A certamente, Ana Gabriela nos honrar com isso. exatamente, Mais à frente, voltamos à refrega. Sempre, sempre disponível para a refrega. Obrigada eu também por este momento de reflexão em conjunto, por esta triangulação. nós é que agradecemos. Bom, e só nos resta então despedirmos até uma próxima oportunidade e cá estaremos. Até uma próxima. Até breve. Até.